A paz do Senhor Jesus, meus amados, que Deus vos abençoe grandemente a tua vida. Você, servo do Senhor, você, serva do Senhor, você que me assiste nesse exato momento, eu estou aqui meditando no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, e gostaria de compartilhar contigo essa palavra maravilhosa. Provavelmente você já tenha ouvido falar nessa palavra, ou lido essa palavra, ou ouvido alguém pregar essa palavra. Mas este é o pão que nos alimenta, essa é a verdade que nos liberta, e eu gostaria de compartilhar contigo. Está aqui dizendo no prefácio dessa palavra, no subtítulo, Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele a outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus despedia as multidões e, na situação que compeliu, ou seja, enviou o discípulo a passar a outra margem, pegar o barco e ir à frente. Meus queridos, Jesus sabe de todo o trajeto da nossa vida. Agora você observe bem que no versículo 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus estava no monte orando. E no versículo 24, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porquanto o vento era contrário. Açoitado pelas ondas justamente no barco que os discípulos estavam. Eles já estavam a muitos estádios, ou seja, já estava muito distante. E Jesus tinha conhecimento do que ia acontecer? Certamente tinha. Jesus tinha conhecimento de que tudo e aquilo ia se passar na vida dos discípulos. Quando Jesus o enviou eles à frente, Jesus tinha consciência e tinha conhecimento que as ondas eram fortes, que aquela situação ia se levantar sobre a vida dos discípulos. Não que Jesus não o amasse como ama todos nós, mas Jesus tem propósito, nosso Deus, Ele tem propósito em tudo na nossa vida. E quando se passava aquela situação na vida dos discípulos, eles não estavam de forma alguma, ainda que Jesus estivesse no monte orando sozinho, mas Jesus via tudo o que acontecia, como Ele vê tudo o que acontece na nossa vida. E deu a palavra dele que estaria conosco até a consumação desse século. Agora você observe aqui, meu amado, no versículo 25, que diz: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Na quarta vigília, a primeira vigília ela começa às 9, segunda meia-noite, às 3 a terceira, e na quarta às 6 da manhã já finalizava a quarta vigília. Então você vê que era já muito avançado, quanto sofrimento e luta aquele discípulo não estava passando, mas há propósito para tudo. Jesus alcançou eles ou foi sobre o mar, andando sobre o mar. Se eles estavam sobre o mar, meus amados, Jesus apareceu andando sobre o mar, significa que o problema que açoitava os discípulos, aquele vento forte, ao contrário, açoitava sobre eles. Jesus foi sobre o problema. Que problema eles estavam vivendo naquela ocasião? Eram açoitados com os ventos rígidos e fortes. E Jesus nos ensina que o problema que nos açoita e se levanta sobre nós, Jesus coloca debaixo dos pés. Ele foi sobre as águas andando. Que problema tem açoitado a tua vida? Jesus está dizendo, está debaixo dos meus pés. Está sob o meu controle. E a propósito, para tudo do que acontece em nossa vida. Observe mais, que diz assim: e os discípulos aos verem nos andando sobre as águas, ver Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Ora, tomados de medo gritaram, um homem andando sobre as águas. Só que aquela ocasião eles foram tomados pelo medo verdadeiramente, além dos açoites da situação. Quantos problemas não se levantam na nossa vida dessa forma, irmão? Trazendo ao medo ao nosso coração, trazendo a aflição, o desespero. Mas veja bem o que acontece logo em seguida no versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Olha o que Jesus tentou acalmar. Tende bom ânimo, eles estavam desanimados, eles já estavam aflitos e cheios de medo. Jesus diz: tem de bom ânimo, sou eu. E em seguida disse: não temas. Meus amados, 366 vezes tem na Bíblia Sagrada: não temas.
nem o ano bissexto Jesus deixou de nos amparar. Então preste bem atenção. O problema que nos aflige está debaixo dos pés de Jesus. Está debaixo do controle dele. Ele está dizendo para mim e para você que vento está batendo na tua vida, meu filho. Que situação está se levantando na tua vida. Ainda estando ao lado do Pai, você está debaixo dos meus olhos. E o problema está debaixo dos meus pés. E olha o que diz mais aqui. Não temas. Se você observar aqui, tem situação que eu e você não podemos resolver. Mas Jesus falou, não temas, quando nós não tememos o problema, é assim que nós encontramos a presença do Senhor em nós. E diz mais assim no versículo 28. Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. Olha que maravilha. Naquele momento, Pedro era um discípulo, que Pedro tinha atitude, ainda que logo em seguida a atitude dele, a fé quando ele focou, e disse, se és tu, manda que eu vá até a ti. E assim Jesus disse para ele, olha só que maravilha, meu irmão. Ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus. Quando nós cremos, focamos os olhos em Jesus, nós também colocamos o problema debaixo dos nossos pés. Essa é a verdade. E Jesus estava ali, estava vendo tudo acontecer. Agora, logo em seguida, diz assim, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando o submergir, gritou, salva-me, Senhor. De início, Pedro teve uma atitude, mas logo em seguida, ele tirou o foco de Jesus, amado. Toda pessoa que tira o foco de Jesus, enquanto o nosso foco é Jesus, nós estamos andando sobre o problema, sobre as águas. Estamos dizendo, não vamos temer a nada. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Essa é a situação que muitos vivem. Afundam por tirar os olhos de Jesus. E aqui diz mais assim. E diz assim no versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Esse barco pode estar à deriva, ele pode estar sendo açoitado, ele pode estar na maior tribulação, mas não salte do barco. Se Jesus está contigo, saiba que ele está neste barco te dando a segurança, meu irmão. Se você tirar o foco de Jesus, certamente irás afundar. E para finalizar diz assim, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco e o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Ora, aqui tem uma situação que o propósito final. Quando os discípulos disseram, verdadeiramente és filho de Deus, os que estavam no barco o adoraram. Não há nada melhor do que adorar a Deus, irmão. Se o propósito final era ver os discípulos adorar a Jesus, em meio à tribulação nós podemos adorar. Basta que nós venhamos fitar os olhos em Jesus. E aqui nos deixa bem claro que jamais nós devemos desanimar. Ainda que o vento seja o contrário na tua vida, creia, o poder de Deus te ampara. A força do Senhor está em ti quando você fica com os olhos focados no Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com você e que você seja muito abençoado. Não tire jamais, amado. Ainda que fosse na 4ª vigília, ainda que o tempo seja contrário, você dizendo o tempo está se passando, cadê Jesus? Ele está com a situação controlada debaixo dos pés para abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe grandemente, grandiosamente sobre essa palavra. Fica na paz, que o teu coração se acalme no meio da tempestade, porque Jesus está no controle. Que Deus te abençoe grandemente.